teu nome venci batalhas, o teu nome é minha bandeira. Mas quando Saul enlouqueceu, por amor de ti eu fugi. Como louco corri, por anos me escondi. Parecia que a minha vida acabava ali. Como louco corri, por anos me escondi. Me resguardei pra não pecar contra ti. A paz do Senhor, irmãos. No vídeo da semana passada, nós falamos sobre a vitória de Davi sobre os amalequitas, quando ele chegou em Ziclag, viu a cidade toda destruída e foi guerrear contra os amalequitas para resgatar suas esposas, seus filhos, seus bens. E hoje nós vamos entrar no capítulo 31 de 1 Samuel, o último capítulo do livro de 1 Samuel, que vai nos dizer como a vitória de Davi sobre os amalequitas é contrastada com a derrota de Saul para os filisteus. Nessa batalha contra os filisteus, Saul é morto. Davi vence os amalequitas, Saul é derrotado pelos filisteus. E eu quero ler 1 Samuel 31, dos versículos 1 ao 3, que diz: E aconteceu que, em combate com os filisteus, os soldados de Israel foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus pelejaram contra Saul e sua família, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul, e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então nós vemos aqui que Saul ele foi cercado pelos flecheiros dos filisteus e é ferido gravemente. Quando ele é ferido gravemente, quando a gente continua lendo o capítulo 31, nós vemos que Saul ele pede para o seu escudeiro o matar. O escudeiro se nega. Quando o escudeiro se nega, ele se joga em cima da lança. Saul ele tem medo de morrer e, acima de tudo, de morrer nas mãos dos seus arqui-inimigos. Quem eram? Os filisteus. Os maiores inimigos de Israel eram os filisteus. E o desfecho da história de Saul é triste. Nós vemos o suicídio de um rei, cheio de medo, de vergonha e desesperançoso e desesperado. O desfecho da história de Saul, Deus já o tinha avisado que não falaria mais com ele, que estaria se afastando dele. E o desespero de Saul levou ele a esse fim. A desesperança do coração de Saul o levou a esse fim. No versículo 4 do capítulo 31 diz: Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Desembainha a tua espada e traspassa-me, para que não venham esses incircuncisos e antes de me matar me humilhem ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então imediatamente Saul puxou sua própria espada e atirou-se sobre ela. Então, o escudeiro de Saul, ele não quis matá-lo. Por quê? Porque o dever do escudeiro era manter o rei vivo, com vida. Em uma batalha, em uma guerra, o dever do escudeiro era manter o rei com vida. E esse pedido de Saul, o escudeiro não conseguiu fazer, não conseguiu realizar. Então, Saul tirou sua própria vida. Jonatas e outros 2 filhos de Saul e vários outros israelitas morrem na batalha contra os filisteus. Os corpos ficam estirados na montanha e o povo de Israel vem recolher o corpo de Saul e de seus filhos para prantearem e jejuam 7 dias pela tristeza do ocorrido. Então, quando Saul, seus filhos e os soldados morrem no monte Gilboa, no outro dia, os filisteus voltam para recolher os despojos de guerra de quem estava morto. E depois os israelitas eles pegam o corpo de Saul e de seus filhos para sepultar. Davi ele estava voltando do episódio de Ziclag. Então, quando estava acontecendo essa guerra, Davi estava voltando de Ziclag.
Então, quando ele está ali há 2 dias em Ziclag, que chega um moço para avisar que Saul tinha morrido. Davi ainda não está ciente do ocorrido quando Saul morre. Mas a realidade em Israel é essa. Nesse momento, a realidade de Israel é o rei, parte da família real e muitos homens morrem na batalha. Deus, ele soberano sobre tudo, havia declarado que esse dia chegaria e que ele puniria Saul. Nos versículos 11 a 13 de 1 Samuel, diz assim. 1 Samuel, capítulo 31, versículos 11 a 13. Diz assim: Quando os habitantes de Jabes-Gileade tomaram conhecimento de que os filisteus haviam feito a Saul e aos seus, os mais corajosos dentre o povo foram durante a noite a Bet-Sean, tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos e os levaram para a cidade de Jabes, onde os cremaram. Então, aqui o povo de Israel foi durante a noite a Bet-Sean, tiraram da muralha os corpos de Saul, onde eles estavam pendurados, e dos seus 3 filhos, e os levaram para a cidade de Jabes, onde o cremaram. E Deus, ele já sabia o que ia acontecer com Saul. Ele já tinha declarado que esse dia ia chegar para Saul. Quando Davi fica sabendo da morte de Saul, ele não celebra. No terceiro dia, depois, quando ele chega a Ziclag, depois que passa 2 dias, no terceiro dia, chega um homem para dar notícia a ele. Davi, juntamente com os homens de Israel, chora, jejuma, lamenta a morte de Jonatas, seu grande amigo, mas também de Saul. Quando nós passamos para 2 Samuel, capítulo 1, versículo 11 a 13, diz: Então Davi, naquele mesmo instante, rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E lamentavam grandemente, pranteando, jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Davi aqui, ele fica triste, ele chora, ele jejuma, ele chora pelo povo que morreu, ele chora por Saul, ele chora por Jonatas. Nós vemos aqui que Davi, ele foi um homem que sempre ia além. Ele ia além na obediência a Deus, ele ia além no amor a Deus. E na obediência nós podemos frisar a sua intensidade. A sua intensidade em tudo o que fazia é muito notável. E ele honra Saul em sua morte. Ele deixa para trás tudo aquilo que Saul tinha feito com ele. E quando Saul morre, ele não celebra, ele não acha bom. Pelo contrário, Davi fica de luto. Na mente e coração de Davi estava muito claro que Saul foi um homem ungido e separado por Deus, e isso bastava para ele. Bastava para que ele não amaldiçoasse, para que ele não se alegrasse com a morte do seu inimigo, porque Saul, ele foi um homem ungido e separado por Deus. Saul, ele foi coroado aos 20 anos. Reinou durante 40 anos. Então, quando ele morreu, ele tinha aproximadamente 60 anos. Davi respeitava o Saul ter sido ungido do Senhor, ter sido chamado, escolhido por Deus. Davi honrava a Deus acima de qualquer coisa. Nós aprendemos uma lição importante com Davi, quando nós lemos o capítulo 31 de 1 Samuel e o capítulo 1 de 2 Samuel. A lição que nós aprendemos com Davi é que nós não somos e nunca seremos juízes de ninguém. Nós não somos juízes de ninguém. O Senhor, ele que tem a sentença. O Senhor é o justo juiz. Nós não somos justos. O nosso julgamento não é justo. E Davi, ele tinha isso em si. E muitos anos depois, Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 43, 48, algumas das características de Davi, algo que Davi fazia muito tempo antes. Jesus ensina muitos anos depois no Sermão da Montanha, que é amar nosso inimigo. Davi fazia isso. Falar bem de quem fala mal de nós. Davi já fazia isso. Fazer bem a quem nos faça mal. Orar por quem nos persegue. Davi fazia tudo isso. Davi, ele cumpriu todos esses requisitos que Jesus nos mostra
se quisermos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai. Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos ensina, ainda fala, nós precisamos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai que está no céu. E Davi, com essas características, nos mostra porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos ter essas características. Davi se parecia com Jesus e por isso ele tinha essas atitudes. Não era para causar boa impressão, era algo genuíno na vida de Davi. Era algo genuíno no coração de Davi. Amar seu inimigo, falar bem de quem o amaldiçoasse, de quem o maldissesse, fazer bem ao quem lhe causou tanto mal. Nós falando sobre a história de Davi, quantas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul e não fez. Ele sempre fazia bem a quem lhe fazia mal, orava por quem o perseguia. Davi lamenta e compõe um salmo de pranto, quando ele fica sabendo que Saul está morto. Ele chama Israel para prantear. Ele compõe um salmo de pranto. Ele ensina ao povo de Israel para que eles também pranteiem juntamente com ele. E eu quero ler 2 Samuel 1, dos versículos 17 ao 27. Em 1 Samuel 1, dos versículos 17 ao 27, em 2 Samuel, capítulo 1, dos versículos 17 ao 27, nós vemos quando Davi demonstra seu pesar pela morte de Saul e chama o povo a prantear. Diz assim: Davi demonstrou seu pesar pela morte de Saul e seu filho Jonatas, entoando essa lamentação. Esse é o salmo de pranto que Davi ensina para o povo. E ordenando que se ensinasse aos homens de Judá e o hino do arco, que foi registrado no livro dos justos. Ó teu esplendor, ó Israel, desvaneceu e morreu sobre os teus montes, como tombaram os nossos soldados mais valentes. Não divulgueis isso em Gate, não o anunciei nas ruas de Ascalon, a fim de que não se regozijem as filhas dos filisteus, nem se alegrem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vós, nem campos férteis que produzam trigo para as ofertas. Porquanto ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que jamais será polido com óleo. O arco de Jonatas era mortal, e nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos poderosos, a espada de Saul jamais voltou vazia. Saul e Jonatas, amados e excelentes na vida e na morte, não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que nos vestiu de escarlate, que vos vestiu de escarlate e de linho fino, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do campo de batalha? Jonatas, a tua morte sobre os montes de Israel dilacerou-me o coração. Com todo o meu ser lamenta por ti, meu irmão amado. Como te queria bem, tua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Caíram, pois, os notáveis guerreiros, e todas as suas armas de luta não têm mais importância. Então aqui nós vemos um salmo de pranto que Davi escreve, que Davi ensina para o povo, para lamentar e prantear a morte de Saul e de Jonatas. Uma lição para nós. E com isso Davi lamenta. Ele ensina o povo a prantear por Saul, pela morte de Saul, pela morte de Jonatas e pela morte do povo de Israel que morreu pelo exército israelita que tombou ali no Monte Gilboa. E nós, a lição que fica para nós hoje. Como nós temos agido com aqueles que nos perseguem? Como está o nosso coração diante daqueles que nos perseguem? Como nós pensamos a respeito deles diante do Senhor? Como nós pensamos a respeito dos nossos desafetos? Dizemos frases do tipo, sou cristão, mas não sou bobo. Essa frase ela não pode ficar na boca de um cristão. Sou cristão, mas não sou bobo e por isso tenho legalidade para. Nós, como cristãos, nós temos que abençoar os que nos amaldiçoam. Jesus fez isso, nos ensinou na prática.
Outra frase que não pode estar na boca do cristão é que eu não levo desaforo para casa. Cristão leva desaforo para casa, sim. Cristão engole seco, sim. Paciência tem limite. Nós não temos que ter essa frase nos nossos lábios, porque se somos santos, e como Jesus disse lá no Sermão do Monte, nós precisamos ser perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está no céu. A nossa paciência, o nosso pavio tem que ser longo. A nossa paciência tem que ser longa. Nós precisamos olhar para os nossos desafetos, aos nossos inimigos, como Davi olhava para Saul. Como estamos agindo diante da derrota dos nossos inimigos? Quando você vê um desafeto seu passando por dificuldade, o nosso coração é provado nessa hora. Quando nós vemos um inimigo nosso, né? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas quando nós vemos um inimigo nosso, um desafeto nosso, passando por dificuldade, como que o nosso coração fica? Como lá no interior, lá no mais profundo, como fica o nosso ânimo diante disso? Como nós estamos agindo, né, diante da derrota dos nossos inimigos? Celebramos ou pranteamos junto com eles? Olhamos para eles com olhos de misericórdia ou celebramos a derrota deles? Nos colocamos acima ou intercedemos por eles? Então, nós precisamos rever a nossa postura diante disso. Olhar para a vida de Davi como um exemplo de um homem que foi perseguido durante mais de uma década. Mais de 10 anos, Saul perseguiu Davi pelo deserto. Então, e nesse momento, quando Saul morre, e ele fica sabendo da morte de Saul, ele lamenta, ele pranteia, e ele escreve um salmo de pranto. Fica para nós essa reflexão. Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.